Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao canal Estúdio Teologia. Eu sou Sérgio Matias e nós vamos continuar meditando sobre o combate do satanismo à Eucaristia. Hoje nós vamos refletir sobre a morte do homem. E uma das coisas que muito se tem falado nos dias atuais é sobre o aborto. E nós queremos, nesse programa, à luz do magistério católico e das Sagradas Escrituras, mostrar o valor inviolável da pessoa humana, a dignidade da pessoa, desde a concepção até o fim da vida. Confira aí. Por sermos criados à imagem e semelhança de Deus, uma das mais árduas batalhas que nós enfrentamos é que Satanás, com ódio mortal, ele, sendo homicida desde o princípio, ele tem o desejo de exterminar toda a vida humana. E isso acontece simplesmente pela inveja que ele tem do Filho de Deus que se fez homem. Então, de forma exaustiva e de forma muito astuta, como uma serpente, ele semeia o ódio no mundo para provocar a morte. E sem dúvida nenhuma, uma das formas mais cruéis e perversas que Satanás se utiliza para levar à morte é pelo aborto dos inocentes. Existem muitos países, inclusive no Brasil, campanhas entre autoridades civis, autoridades médicas e várias entidades sociais que defendem o direito da mulher de praticar aborto em vários estágios do desenvolvimento do bebê. O apoio de tais pessoas ou de tais entidades à autorização ou ao direito da mulher em abortar, sem dúvida nenhuma, é a exaltação à cultura da violência e de morte, esta sugerida por Satanás. Por isso eu quero trazer aqui, à luz das Sagradas Escrituras e do Sagrado Magistério, este assunto para que nós possamos refletir. Em primeiro lugar, qual é a compreensão bíblica a respeito do aborto? Veja, alguns podem alegar que nas Sagradas Escrituras não tem referência direta e explícita em relação ao aborto, ou seja, não existe na Bíblia o mandamento não abortarás. A Bíblia, mesmo não apresentando ensinamentos diretos sobre o aborto, oferece uma visão geral e ensinamentos decididamente a favor da vida e também da sacralidade dela. É como nos afirma São João Paulo II na carta encíclica Evangelho Vitae, no número 39, que a Bíblia nos oferece subsídios para que nós saibamos que a vida tem sacralidade e dignidade. Então eu quero recordar aqui alguns textos bíblicos que podem nos levar a tal reflexão. Por exemplo, no Gênesis capítulo 9, versículo 6, a Bíblia nos diz: todo aquele que derramar o sangue humano terá seu próprio sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ou ainda, o Salmo 139, quando nos diz: tu modelastes as entranhas do meu ser e formaste-me no seio de minha mãe. Dou-te graças por tão espantosas maravilhas e admiráveis são as tuas obras. Conheceis até o fundo da minha alma. Eu que não passava de um esboço, não é? Os teus olhos me viram e todas os traços da minha vida foram escritos, não é, em vosso livro. Coisa maravilhosa, né? O livro do Êxodo, no capítulo 20, versículo 13, ainda vem nos trazendo a expressão como mandamento: não matarás. Ou ainda no profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5, a palavra diz que antes que no seio nós fôssemos formados, o Senhor já nos conhecia. Antes do nosso nascimento, ele já nos havia consagrado e designado como profeta das nações. Em Mateus capítulo 5, versículo 21,
Jesus diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo no tribunal. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus afirma: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No Apocalipse, capítulo 9, versículo 11, a palavra de Deus nos diz: não se arrependam, ou melhor, não se arrependeram dos seus homicídios, não se arrependeram dos seus malefícios, não se arrependeram das suas imundícies. Veja, as Sagradas Escrituras está permeada de palavras que nos levam a refletir sobre a dignidade e a importância da vida humana, seja ela do momento da concepção até o último dia, não é, de vida sobre esta terra. Agora, nós precisamos ter uma visão antropológica e teológica sobre o assunto. Se nós olharmos para as Sagradas Escrituras no Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia nos diz que a pessoa humana é a imagem e semelhança de Deus. E ela tem por vocação o chamado a participar da própria vida de Deus em Cristo Jesus. Isso acontece desde o momento da concepção. E a vida de qualquer ser humano deve ser respeitada de modo absoluto, pois a pessoa é a única criatura que Deus quis por si mesmo. Portanto, nós vemos que a vida humana é sagrada, porque desde o início ela comporta a ação criadora de Deus e é chamada a permanecer para sempre em relação vital com o seu Criador. Somente Deus é o Senhor da vida, desde o seu início até o seu fim. Por isso ninguém, em nenhuma circunstância, pode reivindicar para si o direito de destruir direta ou indiretamente um ser humano inocente. Todo ser humano, inclusive a criança no útero materno, possui o direito à vida, que é imediatamente colocada por Deus. Não dos pais, nem de qualquer outra autoridade humana. Ela, em primeira instância, ela vem de Deus. Por isso deve ser respeitada. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2270, nos afirma que a vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento de sua concepção. Desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ser e deve ter reconhecido os seus direitos como pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. A Constituição Pastoral Gaudium et Spes, no número 27, nos diz que tudo que atenta contra a própria vida, como qualquer espécie de homicídio, de genocídio e o aborto, é efetivamente digno de censura. E ainda no número 51, ela nos diz que existem os que ousam trazer soluções desonestas a esses problemas e não recuam até mesmo diante da destruição da vida. E ela continua dizendo que Deus, com efeito, que é o Senhor da vida por excelência, confiou aos homens o nobre encargo de preservar a vida, para ser exercido de maneira condigna de homem com homem, de homem a homem. Por isso a vida deve ser protegida com o máximo cuidado desde a sua concepção. Também a Congregação para a Doutrina da Fé, na instrução Donum Vitae, sobre o respeito à vida humana nascente e a dignidade da procriação, no número 17 e no número 18, diz o seguinte, que desde o momento da concepção, a vida de todo ser humano deve ser respeitada de modo absoluto, porque o homem é na terra a única criatura que Deus quis por si mesmo. A vida é sagrada porque comporta a ação criadora de Deus e permanece para sempre em uma relação especial com o Criador, que é seu único fim. E para concluir este programa, eu quero dizer que a vida de uma criança no ventre da mãe, ela deve ser protegida pela lei, cada qual no seu estágio de desenvolvimento. Veja, isso aqui se trata de um direito inalienável.
permitir a cessação dessa vida é praticar o crime de aborto, é assassinato. Independentemente do estágio de desenvolvimento ou do estado de saúde, não é, da criança gestada, a vida humana deve ser sempre preservada e defendida. Nós não podemos admitir exceções. E por isso a igreja se mostra radical quando o assunto é a defesa da vida humana, e em particular a vida daqueles que são mais indefesos, aqueles que estão no ventre de suas mães. A defesa da vida, meus queridos irmãos, ela tem que ser garantida, apesar do que possa acontecer por depois. A Igreja Católica sempre se posiciona em defesa da inviolabilidade da vida humana, mesmo aquela ainda não nascida. Então, qualquer lei contrária à vida, nesse caso, a vida da criança no útero da mãe, não é algo que nós possamos considerar moral. A sociedade civil, com suas leis, ela deve favorecer a vida e deve favorecer também o bem comum de um determinado povo. As leis do Estado são obrigatórias em consciência, ou seja, não automaticamente, perceba, mas após um exame de consciência que tem como critério de avaliação a lei revelada e a lei natural. A lei revelada diz que nós não podemos matar, e a lei natural nos assegura que nós não podemos matar outro semelhante a nós, principalmente os nossos filhos, aqueles que estão indefesos ainda no útero de suas mães. Por isso, as leis civis injustas, que são aquelas que se opõem à vida e ao bem comum do povo, ela não obrigam em consciência, viu? Pelo contrário, ela existe, ou nela subsiste, a obrigação moral de não seguir suas disposições e de tentar mudá-las. Nós não podemos nos conformar com isso, não é? E se isso não for possível, que se tente reduzir os seus efeitos negativos. E isso nos diz o Catecismo da Igreja Católica nos parágrafos 2254 e 2256. A morte direta e voluntária de um ser humano inocente é sempre e gravemente imoral. A Igreja sempre terá esta posição. E é importante lembrar do que nos disse São João Paulo II no Evangelho Vitae, número 57. Nada e ninguém pode autorizar que se dê a morte a um ser humano inocente, seja ele feto ou embrião, criança ou adulto, velho, doente, incurável ou até mesmo agonizante. O Santo Padre ainda afirma que, dentre todos os crimes que o homem pode realizar contra a vida, o aborto provocado apresenta características que tornam particularmente grave e, juntamente com o infanticídio, é um crime abominável. A Igreja Católica é coerente com o pensamento de Jesus, que assumiu a condição humana para trazer vida a todos e vida em abundância. A Igreja vai sempre se posicionar em defesa daquilo que é inviolável, que é a vida humana, mesmo aquela ainda não nascida. A proteção da vida humana inocente, meus queridos irmãos, a proteção da vida humana indefesa deve interessar a todos nós, acima de concepções religiosas, acima de ideologias. É questão de humanidade. Não é apenas questão de religião. A vida deve ser acolhida como um dom e também como compromisso. Há uma enorme diferença ética, moral e espiritual entre a morte natural e a morte provocada. Aqui aplica-se o mandamento, expresso em Êxodo capítulo 20, versículo 13. Não matarás. E para finalizar, eu quero dizer a vocês que a vida é importante. E por isso não se justifica de forma alguma o aborto. Cabe a nós, cristãos, lutarmos para a afirmação da vida. O aborto, meus queridos, é um problema profundamente humano e dessa forma exige ser enfrentado e resolvido à luz da razão e da fé por todos nós. A vida é sagrada
e deve ser respeitada até o final. Ou seja, não se pode adiantar o final da vida. A vida, para encerrar, é o que eu e você, cada um de nós, cada ser humano, tem de mais precioso. Tá bom? Se você gostou desse programa, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e clique no sininho para receber as notificações. E nós nos vemos no próximo programa. Deus te abençoe. Até lá.